queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais este momento devocional, onde temos novamente a oportunidade de meditar na Palavra de Deus, de falar também com o nosso Deus em oração. Momento de devoção para o dia de hoje, quinta-feira, dia 30 de julho, ele está baseado no texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 1 até o 8. Romanos 4, 1 até o 8, onde está escrito: Que diremos, então, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Esse é o texto, base para a meditação de hoje, e ele traz muito da carta do apóstolo Paulo, que fala sobre fé e obras, justificação. Justificação pela fé é quando nós recebemos a justiça de Deus, não por nada que nós podemos fazer, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E sempre temos essa dificuldade em colocar cada coisa no seu lugar, fé e obras, sem confundir, sem misturar, saber para que serve cada coisa. E o apóstolo Paulo traz o exemplo de Abraão, que é o primeiro dos patriarcas, né? Deus faz uma aliança com Abraão. E vejam, quando Deus fez isso, está registrado lá em Gênesis, isso partiu da vontade de Deus. Não foi algo que Abraão pediu, que Abraão desejou, que Abraão fez alguma coisa para conseguir isso. Não, nada parte do ser humano, mas partiu da vontade e da graça de Deus. Incluir obras na salvação, ela destrói a graça. Se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, Deus não precisava nos salvar. Deus não seria Salvador, Cristo não precisava vir a este mundo, se entregar em nosso favor, morrer por nós. Mas as obras, elas são sinais exteriores que resultam da fé. É um resultado da fé, não é o que produz a fé. E elas partem de um coração que já está com Cristo. Elas são, sim, muito importantes na vida do cristão, mas não para a salvação. Aquela coisa de colocar cada coisa na sua ordem, no seu lugar. Obras não servem para a salvação. A salvação veio primeiro. As obras acompanham a vida do cristão, elas refletem a fé que nós temos em Jesus Cristo. Deus faz tudo por nós de graça. Ele justifica o pecador, nos coloca a sua justiça, porque nós não conseguiríamos fazer nada para a nossa salvação, nem merecemos a sua graça. Ele faz por causa do seu amor, por graça, de graça. E no final do texto nós temos que é uma citação do Salmo 32, um salmo de Davi, que Davi confiava no seu perdão, no perdão que vem de Deus. Ele não tinha participação nenhuma nesse perdão. O perdão de Deus que encobre os pecados, parte de Deus. Nós somos sempre tentados a recorrer a alguma coisa que nós fizemos ou podemos fazer para que Deus tenha algo a nos recompensar, para que Deus tivesse uma espécie de dívida com a gente. Isso é natural do ser humano.
mas não é assim que funciona. Nós tínhamos uma dívida com Deus por causa do nosso pecado e que foi paga por Jesus Cristo. E a quitação dessa dívida é entregue a nós sem nenhum merecimento, sem nenhuma obra, por graça. Recebemos mediante a fé que nós recebemos no batismo, a fé que recebemos ao ouvir a palavra de Deus, a fé que nós temos em que Jesus fez tudo por nós, nos dá o perdão, a salvação e a vida eterna. Que Deus nos mantenha sempre firmes na fé em Jesus Cristo. Amém. Nós queremos falar com o nosso Deus em oração e incluir alguns pedidos especiais de um aniversariante que aconteceu no dia de ontem. Nós vamos agradecer pelo aniversário. Falamos com o nosso Deus em oração. Amado Deus e gracioso Pai Celestial, nós te rendemos graças e louvores por todas as bênçãos que Tu nos concedes, por graça, sem nenhum merecimento nosso. Somos gratos porque Tu nos cuidas, porque Tu nos perdoas através de Jesus Cristo, com a Sua obra lá na cruz. Nós reconhecemos o nosso pecado, lamentamos, confessamos, nos arrependemos e Te pedimos sempre perdão, Senhor. Também envies o Teu Santo Espírito para que nos acompanhe, para que nos guie, nos ilumine, para que possamos viver o nosso dia, o dia de hoje, na Tua companhia, na Tua presença, fazendo as boas obras que Tu já reservaste para nós fazer. Te agradecemos, bondoso Deus, pela vida que Tu nos concedes, especialmente pela vida dos aniversariantes, de todos os aniversariantes, e mais especialmente ainda dos nossos amigos, da nossa congregação e paróquia, Seu Geraldino, o Onesórgio, que no dia de ontem, dia 29, completou mais um ano de vida. Também queremos incluir os outros aniversariantes, a Dona Cecília, também alguns dias atrás o Seu Ademar, a Ângela. Nós somos imensamente gratos pela vida de cada um desses Teus filhos e Te pedimos que derrames rica medida do Teu Espírito Santo na vida de cada um, derrame ricas bênçãos, para que eles possam sempre serem testemunhas do Teu amor aonde eles estiverem. Te pedimos que mantenha-os sempre firmes na fé em Cristo, a eles e a todos nós. E nós nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem todos com o nosso Deus e um bom e abençoado dia a todos. Até a próxima oportunidade.